Por agora, chamo o primeiro convidado da noite. Ele é um reconhecido advogado e jurista angolano. É especializado nas áreas do petróleo e da sustentabilidade ambiental. Um aplauso para Frederico Calei. Bem-vindo, Frederico. Olá, não sei David. se quer um café também, se for preciso, nós arranjamos um café para a nossa conversa. O Frederico é especializado na área do petróleo e da sustentabilidade ambiental. Duas ideias que nem sempre estão muito associadas. Assistimos, por vezes, a grandes problemas causados pela exploração de petróleo no âmbito ambiental. São áreas que têm que estar cada vez mais interligadas, a exploração de petróleo e a sustentabilidade ambiental? Antes de mais, obrigado pelo convite, David. Obrigado, é um nós. prazer poder estar aqui no dia de hoje. Sim, de facto, hoje falar de exploração de petróleo é cada vez mais indiscutível a questão da sustentabilidade ambiental. São duas áreas que hoje em dia andam juntas, andam, portanto, ligadas. Uma área que vai ganhando cada vez mais relevância no âmbito da exploração de petróleo e esta notoriedade cada vez mais vai sendo urgente e a necessidade de práticas ambientais. Estamos a falar de uma área que tem, de facto, muito impacto e é cada vez mais uma agenda na política dos Estados para que práticas amigas do ambiente estejam implementadas nesta Até porque atividade. um problema na exploração de petróleo pode ditar o fim de uma petrolífera, ou seja, pode causar grandes prejuízos, porque ela é responsável por tudo aquilo que acontecer nesse processo. Mas numa altura em que assistimos a um elevador constante do preço da matéria-prima, do petróleo, no mundo inteiro, sobretudo por causa da guerra na Ucrânia neste momento, mas tem havido uma grande escalada do preço do petróleo. Isso terá implicações diretas na vida das pessoas? Ou seja, cada vez é mais caro podermos abastecer o nosso carro ou comprar um bilhete de avião que utiliza também petróleo. Poderemos ter mais implicações ainda ou estamos num ponto em que o preço cada vez mais vai estagnar, apesar de alto? Estamos num ponto em que o preço vai estagnar cada vez mais, ou seja, portanto, estamos aqui a assistir um momento. A Rússia tem, de facto, um papel relevante. Estamos a falar de um segundo maior explorador de petróleo fora da OPEP e, portanto, tem aqui um grande impacto. Isto, de facto, mexe com aquilo que é as commodities, o mercado internacional e que, de facto, tem um impacto na vida do cidadão. Portanto, vamos assistir. Frederico, mas quem é que ganha com um preço tão alto, com uma especulação tão grande no preço? Quem é que ganha com este aumento do preço do petróleo? Podemos aqui suscitar, olá. De facto, nesse aspecto, os Estados produtores, de facto, beneficiam com isso. Angola pode beneficiar com isso? Angola, obviamente, beneficia com essa situação que está a passar, por Angola, de facto, ser um membro da OPEP e, de facto, Angola é um Estado produtor e, obviamente, que Angola, basta olhar para aquilo que é a economia de Angola. A economia de Angola é uma economia petrodependente, tem aqui uma dependência do petróleo e, portanto, cada vez mais é especulante à medida que o preço do barril de petróleo vai subindo. Ou seja, podemos olhar para a pandemia, que foi um momento de grande estagnação económica ou até de decréscimo da economia, e o petróleo pode trazer aqui alguma esperança para Estados como o angolano? Pode trazer uma esperança para Estados como o angolano, porque Angola, de facto, tem passado por um momento de reestruturação da atividade petrolífera em Angola e de facto, este momento da pandemia foi um momento, de facto, catástrofe para muitos países e inclusive, o Estado angolano, mas, de facto, agora há uma almofada aqui que assiste, basta olhar para a commodity, de facto, deu um salto bastante grande relativamente aos mercados internacionais e Angola, de facto, sendo um país na qual a sua economia é dependente do preço do barril de petróleo, tem grande relevância na sua economia. Estamos a falar de um aumento do preço, muitas das vezes em dobro, em poucos meses. O preço do barril de petróleo duplicou em 2 meses, o que é muito curto. O Frederico é autor deste livro, Estudos de Direito do Petróleo, uma perspectiva angolana. Em que é que a perspectiva angolana é diferente daquilo que existe na exploração petrolífera do ponto de vista internacional? Bem, de facto, Angola, primeiro é diferente pela sua jurisdição, pelas suas práticas, pela sua especificidades. Nós podemos conceber a questão do petróleo numa perspectiva macro internacional, mas há aspectos atinentes que é relativamente a cada país. E Angola, de facto, a sua estrutura ou a exploração petrolífera baseou-se muito durante anos e anos naquilo que foi a concessionária nacional, a Sonangol.
e portanto, o seu sistema petrolífero foi construído nessa lógica. Mas agora assistimos Angola com uma reforma relativamente ao setor da atividade petrolífera, desde 2017. Com a entrada de novos players, exatamente, com a entrada da Agência Nacional de Petróleo, que é uma entidade reguladora, vem, no fundo, trazer maior transparência àquilo que é o setor da atividade, com vista à atração de maior investimento para Angola e, de facto, nesse aspecto, Angola acaba por apresentar uma perspectiva diferente dos outros países, porque isso depende das especificidades de cada país e Angola, de facto, tem acompanhado aquilo que tem sido a prática habitual nos demais países. Mas quando olhamos para o mercado petrolífero, e sendo este um bem finito, um dia vai acabar, não sabemos bem quando, mas ele terminará, dependerá do consumo, estamos cada vez mais à procura de outras formas de obter energia, quer seja através de energia sustentável, ou através de gás, ou de outras formas cuja matéria-prima ainda exista com alguma abundância. Temos que começar a pensar as economias para o dia em que o petróleo acabar? Exatamente. O petróleo, de facto, não é um recurso infinito e, de facto, temos aqui, aliás, já estamos a viver um momento de transição energética. Cada vez mais é urgente que os países estejam preparados para este momento da transição energética que vai acontecer nos países. Estamos a falar de energias eólicas e energias, vamos assim dizer, amigas do ambiente. As chamadas renováveis, não é? Renováveis, exatamente. Isto vai ser cada vez mais, prioridade na agenda dos Estados e Angola, de facto, tem... Inclusive nos Estados produtores. Nos Estados produtores, exatamente, porque estamos a assistir aqui a uma transição. Aliás, as próprias petrolíferas também, empresas, têm alinhado a sua atividade com base nessa transição energética. E, de facto, é de facto uma situação que vamos assistir nos próximos anos. Até porque o futuro delas depende dessa transição, não é? Com a diminuição do consumo cada vez mais presente. Frederico, foi um gosto falar consigo esta noite. Muito obrigado. Os maiores sucessos. Obrigado. Muito obrigado por estar esta noite da Conversa Azul. Obrigado.